da estrutura da carta. Ou seja, como toda carta tem introdução, desenvolvimento e conclusão, todas essas cartas elas têm essa expressão inicial, que é uma palavra direcionada como destinatário inicial o anjo da igreja e, consequentemente, os membros da igreja, e depois ela parte para uma expressão tirada do capítulo 1, que vai se referir a Cristo como o ser glorificado, né? O Cristo que venceu, o Cristo glorioso. Você observa que no versículo 12, ele diz assim: ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Então ele já está falando de Cristo, né? Se referindo ao capítulo 1, versículo de número 16. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da sua boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Então ele pega essa expressão do versículo 16 do capítulo 1 para a igreja de Pérgamo, quando fala que essas coisas estavam sendo ditas por aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Essa espada afiada de 2 gumes, ele diz que saía da sua boca, da boca de Cristo, se refere à palavra de Deus, né? Então a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, ela é a espada afiada de 2 gumes. Quando ele apresenta a Bíblia como espada afiada de 2 gumes, ele está falando da justiça da palavra. Está dizendo que a palavra de Deus ela é uma palavra reta. Como ela tem 2 gumes, ela corta pelos 2 lados. Isso quer dizer que Deus ele faz justiça dentro da igreja, né? Ele julga dentro da igreja e ele julga fora da igreja. Que ele aplica a justiça da palavra aos seus servos, aos seus filhos, eles não ficam impunes, mas são julgados pela palavra, assim como ele julga também os que não fazem parte da igreja, que estão lá fora, que fazem parte do mundo e não seguem a palavra. Então, por que ele vai falar isso, né? Porque aquela igreja era uma igreja que tinha dentro dela algumas pessoas que estavam cometendo alguns pecados. E ele já introduz o assunto para falar que ele era aquele que da sua boca saía a palavra, a espada de 2 gumes, para trazer essa noção de que o Senhor faria a sua justiça castigando dentro da igreja e eles não ficariam desapercebidos ou impunes da justiça do Senhor. Depois de falar isso, ele vai mostrar que ele é um Deus presente, né? No versículo 13, ele diz assim: conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde habita o trono de Satanás. Olha só, aquela igreja, ela era uma igreja que estava numa cidade que era polo, a cidade de Pérgamo. Ela era uma cidade muito influente, e ali havia um grande templo de adoração pagã ao deus grego chamado Zeus, né? Zeus quer dizer Senhor dos Infernos, é o deus maior da mitologia pagã. Eles apresentam como o Deus que criou todas as coisas, na verdade é Satanás. E aí, junto com essa adoração a Zeus, havia também a imagem da deusa Afrodite, que é a deusa do amor, e a deusa Diana, que eram também adoradas ali junto com Zeus, que é o pai de todos os deuses, é o deus maior do panteão, do paganismo, da mitologia grega. Muitas pessoas, quando vão estudar a literatura,
elas encontram os nomes desses deuses, né? Na filosofia também. E como eles apresentam sempre como esse tipo de adoração, esses deuses, ao período do mito, da mitologia, as pessoas são levadas a pensarem erroneamente que aquele período do mito era só uma fantasia religiosa, era uma imaginação, né? Eram crendices, e que esses deuses não eram reais. Mas, na verdade, meus irmãos, aquilo ali era satanismo puro. Na própria literatura, se você prestar atenção, você vai ver a influência desses deuses na guerra. Você vai ver que muitos super-heróis ali que aparecem na literatura, eles contam as suas experiências com esses deuses ou demônios que apareciam, e eles faziam pactos para vencerem as guerras, para intervirem, né, em algumas situações. E aí o que acontece? Como era um centro de paganismo, a igreja sofria grandemente a perseguição naquela localidade. Perseguição de serem mortos, de serem presos, de serem apedrejados, né, de serem chicoteados e de serem muitas vezes pressionados a negarem a sua fé. Então o que eles faziam? Eles levavam os cristãos à presença de autoridades e diziam: ou você nega Jesus, ou você morre. E muitos deles decidiram morrer pela fé em Jesus, não negarem Jesus. São os mártires, né? Entre eles aqui está Antipas, que ele diz no versículo 13: conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde habita o trono de Satanás. Então, esse Antipas foi um mártir, foi alguém que morreu pela sua fé e morreu como testemunha fiel ao nome do Senhor Jesus.